Quando a gente começa a bloquear esse chakra, a gente começa a se distanciar da nossa autenticidade, a gente começa a criar o oposto do que a gente quer criar. Então, quando esse chakra está bloqueado, você tende a não falar, não ser autêntico na sua comunicação e não falar o que realmente você precisa falar para respeitar os seus limites, para respeitar o que você realmente quer. Então, o bloqueio do quinto chakra, ele pode te afastar de realizar os teus sonhos, porque a maneira como você se comunica, a maneira como você consegue colocar as suas ideias, a maneira como você consegue colocar as pessoas à sua volta para colaborarem naquilo que você está criando, ela faz com que as suas ideias aconteçam. Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a esse canal. E esse vídeo é mais um dessas séries que eu tô fazendo aí sobre o poder da mente, da cocriação, das boas energias pra gente construir a vida dos nossos sonhos. E eu tô aqui ainda de Cape Town, na África do Sul. Eu tô, assim, vivendo um momento muito incrível, passando férias com meu namorado. A gente tirou 15 dias pra um pouco de trabalho remoto, mais férias. E eu tenho pra falar pra vocês, gente, é que essa cidade, ela traz muita essa energia de natureza, muita essa energia de abundância, sabe? Das frequências mais elevadas. Nessa vibração maravilhosa que surgiu a minha vontade de compartilhar um pouquinho com vocês das mudanças que eu vivi no último ano, dos pensamentos que entraram em contato comigo, que trouxeram grandes mudanças. E nessa generosidade de compartilhar também o que foi bom pra mim, eu tô trazendo essa série de vídeos aí pra gente começar esse ano de 2026 com energia lá em cima. E nesse vídeo, eu queria falar muito com vocês sobre, principalmente o bloqueio do quinto chakra, tá? Eu não sou uma pessoa que entende super de chakra, sabe? Eu entendo o suficiente ali pra perceber quando eu tô com algum desequilíbrio. Mas o bloqueio do quinto chakra, ele é um bloqueio muito importante para que você consiga fazer algumas mudanças na sua vida. Um chakra responsável muito pela nossa comunicação, pela maneira autêntica como a gente se posiciona, se defende, inclusive, perante aos outros. E quando a gente tem esse chakra bloqueado, a gente tende a não falar o que a gente realmente pensa. E quando a gente fala ao contrário do que a gente pensa, a gente acaba, às vezes, profetizando e co-criando coisas que é o oposto do que a gente, na verdade, quer. Geralmente, quando esse chakra tá bloqueado, gente, você pode sentir até incômodos físicos, dor de garganta, sabe como se tivesse uma bola, assim, que você tenta engolir e não engole, né? Sabe aquela coisa quando você vive uma situação traumática e você não consegue falar sobre, parece que aquilo ali realmente é físico, não desce, aquela situação não engole, sabe? Você pode ter esses sintomas físicos quando o seu quinto chakra tá bloqueado. O que pode bloquear esse chakra, né? Uma vez que a gente desbloqueia, ele fica desbloqueado para sempre? Não. Todos os nossos chakras, né, esse eixo de energia que a gente tem, né, nesse meridiano central, eles podem desbalancear a qualquer momento, tá? Então a gente tem que estar sempre vigiando e entendendo se a gente está organizado ou não energeticamente. E esse chakra, assim, para mim, principalmente para quem trabalha com comunicação, né? Mas não, a gente não usa só a comunicação no trabalho, né? Imagina, eu fico 15 minutos fazendo vídeo aqui. A maior parte da minha vida é comunicando com outras pessoas no dia a dia, família, amigos, relacionamento, pessoas de trabalho. Então, quando esse chakra tá bloqueado, você tende a não falar, não ser autêntico na sua comunicação e não falar o que realmente você precisa falar para respeitar os seus limites, para respeitar o que você realmente quer. Quando esse chakra tá bloqueado, por exemplo, eu acho muito difícil gravar vídeo. Qualquer coisa que eu tenha que gravar, qualquer coisa que eu tenha que falar, qualquer coisa que eu tenha que me posicionar, parece difícil demais. Parece que eu não encontro as palavras, às vezes parece que eu até tô com um problema assim na cabeça, literalmente. Eu fico falando, gente, parece que eu tô gaguejando, parece que eu não consigo lembrar as coisas, parece que eu não consigo. É porque você realmente tá com uma comunicação que não é nada verdadeira ou nada parecido com a sua essência. Você tá tentando ser uma coisa que você não é, você tá tentando forçar uma coisa. Muitos chakras às vezes bloqueiam de acordo com um trauma, ou simplesmente um comportamento, um mau hábito que a gente fica mantendo ali, tá? Então, os hábitos que a gente tem na nossa vida, eles influenciam muito como você vai se sentir fisicamente, mas também espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Às vezes o seu quinto chakra tá bloqueando porque você está ali com um comportamento de evitar falar coisas que você precisa falar com o teu parceiro, sabe? E às vezes assuntos desconfortáveis, sabe aquela coisa que é difícil de engolir? Isso bloqueia o quinto chakra. Você deixar de falar, deixar de cuidar de um assunto que precisa ser falado, bloqueia o quinto chakra. Quando a gente começa a bloquear esse chakra, a gente começa a se distanciar da nossa autenticidade, a gente começa a criar o oposto do que a gente quer criar. O quinto chakra, ele é muito importante, porque na vida
a gente precisa conseguir colocar para os outros e para o mundo as nossas necessidades, os nossos limites. A gente precisa ensinar o mundo quem a gente é e como eles devem nos tratar também. E isso pode acontecer, gente, não só numa esfera profissional, né, numa esfera grande, não, mas às vezes com o seu parceiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu e o John, a gente está ficando em um hotel, né, aqui na África do Sul, mas a gente tava trabalhando, é um hotel assim, um quarto mais pequenininho, né, um quarto de hotel, né, gente, tem um cantinho de escritório, tem a cama ali, tem, né, e tá assim, é um lugar super gostoso pra gente ficar, mas ele tá ainda trabalhando remoto, e eu também preciso trabalhar remoto, e ele precisa trabalhar falando em reuniões, e eu preciso trabalhar falando, que é gravando, ou seja, eu não conseguiria trabalhar ali no quarto, ele não conseguiria trabalhar direito do quarto, um tava abrindo mão, né, do espaço do outro ali pra, né, tava abrindo mão, a gente tava trabalhando no mesmo ambiente que a gente depois dormia à noite, e tava ficando um pouco assim, eu tava, sabe, digamos que esperando passar, que como era só uma semana que a gente tinha que trabalhar, e, enfim, a gente sabe quando você tá tentando sobreviver aquela semana? E daí eu senti um grande bloqueio assim no meu chakra, eu senti realmente como se tivesse uma bola e eu não tivesse conseguindo engolir mais. E eu não sabia o que era, eu falei, mas gente, por que eu tô me sentindo assim? Será que eu tô com alguma alergia? Será que eu tô com alguma coisa que tá... Parei, analisei, senti que o bloqueio estava nessa região. Comecei a pensar também nos trabalhos energéticos que eu poderia fazer. Mentalizei aquele chakra, tudo. E depois de fazer algumas meditações, eu entendi o que estava me incomodando. Eu entendi que aquela bola ali era realmente energética, era um bloqueio de chakra. Que eu estava com uma comunicação presa. Tá? Eu não estava conseguindo me posicionar e falar como eu precisaria que as coisas fossem para que eu me sentisse confortável, para que eu me sentisse segura. Lembrando que eu tô aqui na África do Sul, não é todo lugar que eu consigo ir como mulher, sozinha, tá? E ficar ali com o meu computador, não é tão seguro assim, infelizmente. Assim como no Rio de Janeiro, eu também não levaria meu computador para qualquer canto, né? Porque é perigoso, para São Paulo também. Então, é complicado você trabalhar, você deixar um tripé, um pedestal gravando num lugar que você não se sente seguro. Então eu precisei conversar com ele. Falei, olha, nossa viagem tá incrível, eu tô amando estar aqui, eu amei que você me trouxe, mas não me sinto segura, não consigo fazer isso. Eu preciso que a gente vá pra um lugar pra se descomprimir um pouco, eu preciso trabalhar, eu preciso gravar vídeo. E daí a gente concordou, né? Eu falei, poxa, por que a gente não vai, não liga pra uma amiga da Joan, né? Eu falei, poxa, ela já convidou a gente pra ficar na casa dela, vamos aceitar? Vamos falar que a gente vai passar um sleepover, né? Vamos fazer, digamos, uma festa do pijama aí, a gente janta com ela, e no outro dia a gente passa o dia trabalhando de lá. É um espaço lindo, olha que gostoso, gente. Entendeu? A gente poderia estar lá no quarto de hotel, os dois. Não, agora ele tá lá trabalhando num quarto, eu tô aqui gravando. Nessa vista, na minha frente tem uma montanha maravilhosa, linda, um espaço incrível. Eu tô achando o visual do vídeo mara. Mas pra criar tudo isso, eu tive que conseguir me comunicar, falar. E às vezes a gente tá tão bloqueado que a gente não fala pro outro que a gente precisa, sabe? Poxa, às vezes você acha que o outro vai ficar chateado, você acha que o outro vai ficar triste com você, que vai criar alguma briga, que vai criar uma situação. O que acontece? Você evita, você fala, ai, deixa pra lá, deixa eu engolir essa situação aqui, deixa eu guardar. E essas coisas que você vai guardando, elas vão bloqueando o chakra da tua comunicação, que é o poder que você tem, gente. A nossa voz é o nosso poder, tá? De falar o que tá certo, o que pode, o que não pode, o que você quer, o que você não quer. Se você tá engolindo e não falando, você está deixando, não que você precisa falar tudo, né? Tem que ter um balanço ali da escuta também. Mas se você não tá conseguindo se defender, se proteger, criar uma realidade que é melhor pra você através da sua fala, tem um problema. E isso, gente, acumulando, se expande. Eu tava uma semana sem conseguir gravar vídeos. Depois de dar uma desbloqueada no chakra, de falar as coisas que eu precisava, eu tô gravando meu quarto vídeo em questão de 2, 3 horas. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente engole e a vida que a gente às vezes começa a cocriar ao contrário do que a gente quer. Então, analisa assim, o que você pode fazer, Mia? Tô achando que eu posso estar com esse quinta chakra bloqueada, mas eu não tô com ainda nenhum sintoma muito físico. E como é que eu faço para saber se eu tô? Você vai precisar ter uma sensibilidade aos sintomas mais sutis. Como é que eu acesso isso? Eu preciso me colocar em alfa, eu preciso fazer respirações, onde pode ser aquela que é respira 4, pausa 4, expira 4, retém sem ar 4, então segura 4, expira 4 segundos, pausa sem ar 4 segundos. Você pode fazer isso durante 5, 6 minutos, fazer uma leve meditação para que você analise o teu corpo no nível mais sutil, para entender se o teu bloqueio tá aqui, se tá mais para baixo, onde que tá,
onde que você sente um leve desconforto. E como é que assim que você percebeu, como é que você vai fazer para corrigir? Você vai começar a mapear o que pode ser que esteja faltando você se posicionar, você falar. E depois que você fez esse mapeamento, você vai pensar assim: como é que eu vou falar isso da melhor maneira possível? Como é que eu vou falar isso sem atacar ninguém, sem criar caos, sem criar briga? Qual que é a melhor maneira de eu me posicionar? Gente, isso é o que mais libera o chakra. Não é você falar explodindo, não é você, sabe? A pessoa que tá falando explodindo, que acha que ela tá ali, meu chakra tá super liberado, tudo que me incomoda eu falo. Não, isso também é sinal de chakra bloqueado. Por quê? Esse chakra ele tá tão descompensado que ele não tá escutando antes de falar, ele não está dosando a fala e a escuta. Isso também é um sintoma de desequilíbrio de chakra. Então, aquela pessoa que explode, que fala, que sai da razão dela, também é um desbloqueio do quinto chakra. Tá? Então, como é que você desbloqueia o teu quinto chakra? É colocando aquilo que você precisa falar da melhor maneira possível, se posicionando no mundo. Então, o bloqueio do quinto chakra, ele pode te afastar de realizar os teus sonhos, porque a maneira como você se comunica, a maneira como você consegue colocar as suas ideias, a maneira como você consegue colocar as pessoas à sua volta para colaborarem naquilo que você está criando, ela faz com que as suas ideias aconteçam. Então a minha ideia era, eu quero passar uma noite dormindo lá com a nossa amiga, eu quero poder gravar ali nos lugares lindos que ela tem pra gente gravar, eu quero não me sentir sozinha, então eu sei que ela vai estar perto, sabe, eu tô me sentindo muito insegura aqui na África do Sul, de uma certa maneira, assim, né, como mulher. Eu falei, eu quero me sentir um pouco mais segura. E, enfim, para todas essas visões coexistirem, eu precisei falar com muita calma, primeiro com o meu parceiro, depois com muita calma também com essa nossa amiga, explicando a situação. Então, eu precisei colocar todas essas ideias da melhor maneira possível para que eu me tirasse, né? Para que minha comunicação realmente fosse efetiva. Então, um dos passos para você criar a vida que você quer é realmente desbloquear o teu quinto chakra para que você comece a comunicar a verdade, comunicar algo autêntico com o que você quer, tá bom? É o primeiro passo, tá? Então a gente pensa, o pensamento tem que estar legal, tem que estar legal, o sentimento tem que estar legal, mas falar, a parte que você começa a agir e se movimentar para as coisas acontecerem na sua vida, ela precisa estar também acontecendo. Se vocês gostaram desse assunto, se vocês querem que eu fale um pouquinho mais, eu não sou, como eu disse pra vocês, eu não sou uma especialista em chakras, mas assim, eu utilizo um pouco desse conhecimento na minha vida e eu posso trazer um pouquinho mais da minha visão sobre isso, se vocês gostarem. Comenta aqui no canal que eu trago pra vocês. Um super beijo! Se você gosta de vídeos assim sobre desenvolvimento pessoal, já se inscreve no canal, comenta aqui Camomila para eu conhecer você, para eu saber quem é você que você tá aqui comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!